novo aqui, só um segundo que eu esqueci. Tá, voltando a gravar. Então aqui, ó, quanto tempo ele dedicou para cada etapa, como que ele aparece para o cliente, né, antes do teste beta, se é um beta que está faltando ainda as patas. Depois do teste, ele passou as patas para trás, ou seja, está faltando coisa ainda. Como o software foi feita a propaganda, né, um tigrezão. O que o cliente queria, interrogação também, nem ele sabe o que quer, né, é o cara do FiSite, né, e como ele parece, né, algumas versões depois, aí são as famosas gambiarras, né, bota lá a tromba nele, bota lá um braço, bota não sei o quê, e no final das contas, né, o cliente acaba se acostumando com o software todo capenga, todo cheio de gambiarra, ou a pessoa, isso é uma questão comum também, tá? Ou o usuário se adapta ao sistema, ou o sistema se adapta ao usuário. Então, quando o negócio já está ali, já está pronto e não tem mais jeito, o cara acaba se adaptando ao sistema e aprende lá, faz um Ctrl+V, copia, dá um Alt+Tab e acaba dando certo para ele. Isso acontece no dia a dia de vocês também, o próprio sistema operacional às vezes tem bug, coisas que vocês não queriam que fizesse de um jeito e não faz, e vocês dão um jeito e acaba funcionando, né? É assim. Aqui, isso aqui acontece, que é também sobre requisitos. A situação típica, o Dilbert, é bom vocês dar uma olhada, assim, é internacional, tá? Ele tem algumas charges internacionais com essa questão é como se fosse o The Office, né? Aquela série internacional famosa, com charges sobre o dia a dia de projeto, engenharia de empresa, né? Então, aqui é uma charge sobre isso, ó. Precisa conhecer seus requisitos antes que eu inicie o projeto de software. Em primeiro lugar, o que você quer? Aí o cara, eu quero que você construa o meu software. Não, quero saber o que você pretende fazer com o seu software. O cara, eu não sei o que eu posso fazer até que você me diga o que o software pode fazer. Seu cabeça dura, o software poderia fazer qualquer coisa que projete para ele fazer. Então, tu pode projetá-lo para dizer quais são os meus requisitos? Tipo, o cara não quer nada. Né? O cara só quer respirar. Né? Não quer nem saber. Isso é muito dia a dia, pessoal. Para quem trabalha com desenvolvimento de software, isso é muito dia a dia de cliente que diz, então olha lá o Mercado Livre e copia. Caramba, aí depois você mostra para ele, não, mas não era bem assim. Caramba, mas sabe qual é a questão? É porque realmente isso é uma questão psicológica e você só consegue destravar esse tipo de coisa quando você tem uma interação com coisas mais factíveis, ou seja, prototipações. Quando você leva para o cara uma coisa que parece real, mas que ele já olha, eita, peraí, ele começa a pensar quando ele vê a situação, quando ele vê o sistema, quando ele vê o botão, aí ele tenta clicar, eu digo, não, amigo, isso aqui é apenas um protótipo, mas já desperta um outro olhar dele quando ele vê alguma coisa. Então, se você consegue trazer, isso é técnica de software, tá? Você levar para o cliente protótipos de papel, você risca junto com ele, pega um papel em branco, A4, começa a riscar, né? Você não imagina o impacto que isso tem na dinâmica do processo de requisitos. Se você senta na reunião com alguém lá, pega um quadro, começa a riscar com ele, a tela tal, ele pega o pincel, não, é para cá. Se você simplesmente senta na frente do cara e pergunta o que você quer, ele não vai te dizer. Mas se você usa uma técnica dessa, coloca um papel e tudo, ele vai participando. Isso é uma das bases, inclusive, da própria metodologia ágil, que se fala hoje em dia, é basicamente você conseguir trazer o cliente para dentro do processo o mais breve possível, desde o primeiro dia. E trazer o cliente para ele ficar vendo os builds internos, por exemplo, os códigos, as telas, não só ver no final, como foi o caso da FiSite, tá? Então, a engenharia de software, né, não tem por que negar que é uma das áreas importantes hoje em dia para várias nações, inclusive. Se você for pegar Israel, Estados Unidos, um dos grandes PIBs dos Estados Unidos é a Califórnia. É um dos estados ali que domina, né? Agora está se espalhando um pouco ali para aquela região por questões imobiliárias, né? Questões de aumento de preço e tal, ali naquela região da Califórnia, né? São Francisco. Mas não tem como negar que aquela região e seus arredores têm um impacto gigante na economia americana, porque lá estão as gigantes que, de fato, licenciam tecnologia para o mundo todo, em termos de software, né? Até vendem hardware, vende lá o iPhone, vende não sei o quê,
Mas o hardware em si, ele está mais atrelado ao serviço que está por trás daquilo, né? Ganhar dinheiro em cima do hardware dá para ganhar, mas você ganha mesmo em cima dos serviços que estão associados, isso é software. Tá? Então, engenharia de software é muito importante para a economia mundial. O Brasil poderia estar nessa crista da onda mais do que já está. Né? Na América Latina, até que ele já tem uma posição mais facilmente desbancado por outros bem menores, como o Chile e tal, por investimento específico na área. E existe esse termo, crise do software, na verdade é um termo até meio antigo, mas basicamente, na década de 90, etc., fizeram-se vários estudos para entender a quantidade de projetos, atraso, tudo, e chegou-se a essa conclusão que existe uma crise na área por conta de problemas de projeto cancelado, orçamento maior que deveria, realmente problemas que a engenharia de software tenta resolver. Que tem a ver com isso, mas principalmente se você for pegar nas últimas décadas, a complexidade dos sistemas realmente aumentou. Os sistemas que eram sistemas, essencialmente sistemas corporativos, um sistema que roda planilha dentro do banco, cálculo de folha de pagamento, coisas isoladas e processos isolados, se tornaram cada vez mais complexos, porque estão conectados com tudo e com todos, né? Então, hoje em dia, as redes sociais, o cara quer fazer um aplicativo, mas ele quer puxar as fotos do Instagram, quer puxar as fotos do Facebook, quer que o sistema venda no Facebook, quer que o sistema venda no Google. É o tal do SEO. Agora, a página da minha loja tem que aparecer a busca do Google também, porque se não aparecer no SEO do Google, o meu site não é encontrado, porque é o primeiro lugar que os caras procuram os produtos. Então, além de ter que fazer o site dele, tem que ir atrás do Google para saber como é que o Google ranqueia as páginas de venda, né, de produtos. Então, isso é hoje em dia, esse é o mercado hoje em dia. Né? Inclusive, é o tópico da próxima disciplina de software que eu estou focando com o pessoal, que é o tópico de APIs, que é a parte do back-end, né? Que é como essa grande complexidade de sistemas existe hoje, uma das formas de você conseguir realmente integrar com o Facebook, integrar com todo mundo, sem grandes problemas, é você usar ou criar APIs, né, que são as interfaces de programação que esses sistemas disponibilizam para que você integre com eles. Então, hoje em dia, essa grande complexidade acaba diminuindo um pouco o uso das APIs. E tem vários problemas também, né, causa da crise pode ser a questão também de linguagem, processo, enfim, outra qualificação técnica. Aqui não é tão novo, tá? O Windows Vista é um exemplo bem antigo, mas para vocês verem e terem noção, tá, de quão complexo era esse projeto. Aqui, sem incluir o pessoal não técnico, só o pessoal técnico, eram 5.000 pessoas na Microsoft envolvida no Windows Vista. Imaginem, 5.000 pessoas. É um mini bairro de Castanhal, né? Trabalhando só nisso. E é mesmo, eu tive uma oportunidade ainda no encerramento do meu mestrado, 2008, de ir para Bangalore, na Índia. Eu tinha publicado um artigo sobre meu mestrado, aí tá louco para ir para lá, como tinha parte de bancada na época para o início do doutorado, e que pagava esse tipo de despesa de passagem, eu fui para a Índia, fui lá para Bangalore, onde hoje é considerado o Vale do Silício da Índia. Cara, é isso. Eu andava lá, assim, era um bairro mesmo, tipo aqui onde eu moro, no Marizal, cheio de prédio, e cada prédio desse era uma empresa. Ou uma empresa tinha 2, 3 prédios. A Microsoft tinha tipo um condomíniozinho de 7, 8 prédios, tudo de sala de escritório, gente trabalhando, desenvolvedor de software na Índia. É isso. Então, é muita gente. E lá, a gente não vê isso aqui em Belém. Você talvez veja em algum local em São Paulo, a IBM tem um prédio dela e tudo, mas isso na Índia é gigante. Assim, a gente não tem noção. Como eles são um país de bilhão, né, não é milhões de que nem tem bilhões de pessoas, eles têm outra proporção, tá, em relação a essa questão de pessoas, mão de obra, né? Então, são vários prédios lá na Índia, por exemplo, em Bangalore. E é muito código, pessoal. Muito código e muito teste. Cheio de bug. Cara, mas tinha muito teste, porque é complexo, é um sistema operacional. Ele controla tudo, memória, disco, programas, entrada, saída, animação, vai e volta, e foi feito do zero, né?
Então, além disso, ele tinha que ter compatibilidade com um software que já funcionava nos Windows anteriores. Então, todos os softwares do Windows anteriores tinham que funcionar, tinha que testar. Olha esse aplicativo aqui do Windows versão anterior, funciona aqui? Deu pau. Qual foi o problema? Ah, porque a memória aqui mudou. Era 32 bits. Não, faz uma gambiarra aqui, faz um adaptador para funcionar. O programa, teste, foi. Então, eles ficaram loucos fazendo isso. Tá? Funcionou, entregou. Mas o grande problema é como é que eu faço para organizar 5.000 pessoas para trabalhar no mesmo projeto? Aqui a resposta do direito de software é processo. Processo e ferramentas. Onde ferramentas, uma delas, a chave, é gerência de configuração. Tá? Que é você entender, aí vai ter uma aula sobre isso, mas enfim, entender como posso compartilhar artefatos, que seriam códigos ou documentos e tudo, e que esses artefatos possam ser controlados para saber quem fez o quê, quando, qual é a versão mais atual, qual é a versão anterior, caso eu queira voltar, porque deu bug nessa versão mais recente, eu possa fazer o que chama de rollback, né? Voltar para a versão anterior para poder manter funcionando, depois a gente corrige o bug para dar daquela versão mais nova, e aí sim, volta para a mais nova, corrigida, né? Como testar um código desse, para ter tanta plataforma diferente dessa, né? Existe técnica chamada teste de regressão e outras técnicas de teste para você testar o que já funcionava, né? Como projetar um sistema de 40 milhões de linhas de código, né? Aí existe a arquitetura de software, projeto de software, como é que a gente pode quebrar esse programa em pedaços para que não tenha 5.000 pessoas trabalhando na mesma linha de código, na mesma classe, no mesmo arquivo, assim, possível. Então, você tem que projetar, olha, vai ter um módulo banco de dados, vai ter um módulo interface gráfica, vai ter um módulo lógica, regras, vai ter um módulo API. Aí, dentro do módulo interface gráfica, tem quebrado interface gráfica de menu, interface gráfica de programa, interface gráfica de rede. Você vai quebrando o seu sistema em pedaços e projetando isso, fazendo isso de uma maneira organizada, para que depois as pessoas consigam trabalhar, que o cara mexa no módulo de menu e não quebre o módulo de outra coisa que tinha nada a ver. Isso é arquitetura de software. Tá? E aí se pergunta, né? Tem padrão para isso? Tem. Vixe, tem vários padrões. Quando vocês lerem o capítulo 5 do Tarrini, vocês estão falando lá do MPSBR, que é o modelo equivalente ao CMMI, que é o de onde saiu o videozinho lá da FiSite. Então, tem padrão de qualidade, tem outros padrões, padrão de teste, etc., que você pode, inclusive, certificar a tua equipe, a tua empresa, para dizer que nós seguimos esse padrão de qualidade para poder ter um nível de aceitação de mercado de cliente ou até exigência de um certo cliente, por exemplo, como existem algumas licitações que exigem que a empresa tenha certificação ABCD para poder, né, contratá-la. Senão, nem fala comigo. Tá? Sim, tem padrão. Assim como tem o ISO 9001, ISO não sei o que do laboratório, esse laboratório tem ISO, então deve ser bom. Quando você conhece o ISO, entende, realmente, eles se esforçaram para ter essa certificação. Por que existe manutenção de software existente? Né? Isso é uma pergunta que a gente faz. Né? Por que tem tanta gente... Isso é estatística, tá? A maioria dos desenvolvedores não estão fazendo coisa nova. Estão mexendo está pronto. Seja atualizando, seja atualizando novas funcionalidades, seja corrigindo o bug que está lá escondido há décadas e não foi encontrado. É uma coisa para se perguntar. Por quê? Vai ter esse problema de projeto e outras coisas mais, mas essa é a realidade. E o código-fonte é uma boa documentação para o software? Aí depende da metodologia. Então, vamos pensar aqui em uma metodologia tipo RUP, Rational Unified Process, que é uma coisa mais cara da década de 90, se falava muito nisso. Não, código-fonte não é uma boa documentação, temos que ter bastante diagramas, tem que ter bastante documentos. A depender da empresa, sim, realmente é verdade, porque o código-fonte é complexo de entender. Mas se você for pegar uma metodologia mais focada em programação, mais anos 2000, mais ágil, pode pensar lá no XP, foi a primeira metodologia de fato ágil, assim, dentro da área de desenvolvimento de software mesmo, não é uma metodologia que eu importar de outra área, é o XP, Extreme Programming, e para os caras ali é o seguinte, amigo, código-fonte. Tudo começa no código-fonte. O código-fonte tem que estar bem documentado. E a partir daí, a gente vê a necessidade de outras coisas, mas tudo começa do código-fonte, porque é de programador para programador, no caso, a metodologia.
Então, focava muito nisso. E realmente pode ser uma boa documentação, sim. Tá? Se for bem documentado, obviamente. Né? Colocar uma variável A na variável B. O que é A, B? Né? A variável soma dos fatores, variável soma das notas dos alunos. Aí, beleza, consigo entender. Agora, A e B, eu já vi A e B em muito lugar, pessoal. Já dá vontade de demitir algumas pessoas por ver um A e B ali no meio do código. Algumas dúvidas introdutórias, né? Porque é fácil construir pequenos programas e tal, já comentamos isso sobre a questão da casinha do cachorro, né? Enfim, eu já falei, arquitetura de software, né? É muito grande, você tem que quebrar o seu sistema. Inclusive, é um princípio de resolução de problemas, a gente usa isso muito em computação, algoritmos, né? Que é dividir para conquistar, né? Então, a gente tem a estratégia de criar o problema, de dividir o problema em problemas menores. Isso que realmente é arquitetura de software. Quais são os vários problemas que eu tenho no meu sistema? Eu tenho banco de dados, tenho interface gráfica, tenho API. Beleza, então vamos quebrar pelo menos um em cada desse. Aí, dentro do banco de dados, quais são os nossos problemas? Eu tenho que consultar, tenho que salvar, tenho que editar. Então, vamos dividir em submódulos. E aí vai. Vai quebrando o seu problema em problemas menores, depois vai resolvendo cada um de forma separada. Tá? Aqui é uma meia-culpa barra, assim, não tem como a gente simular 100% dos problemas reais de projetos de software, tá? Vocês só vão conseguir realmente entender quando vocês participarem de um projeto que a gente chama aqui em The Large, né? Um projeto que não é aquele exercício de faça o algoritmo do Fibonacci, entendeu? Um negócio pequeno. Agora, quando você... Não, eu quero um sistema de cadastro. Sistema de cadastro de usuários, notas e que dê relatório. Cara, tem que ter cadastro, interface gráfica, cara, tem que pensar em requisito, tem que documentar, tem que testar, tem que colocar no servidor. É complexo a gente fazer isso numa disciplina, tá? Por conta do tempo e tudo, né? Até questão das habilidades. Por isso que aqui, em engenharia de software 1, eu foco em requisitos, documentação, etc. Em engenharia de software 2, para quem faz, dependendo do currículo de vocês aí, da grade, aí a gente consegue focar numa coisa mais prática, tá? Beleza. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Olhando aqui o chat, ninguém perguntou nada, ninguém ligou o microfone. Eu vou continuando, tá? Então, assim, algumas questões que são até retóricas, tá? Que eu não vou detalhar aqui. Mas, primeira coisa, o que é software, né? O software é a parte que a gente xinga, né? O hardware é a parte que a gente chuta. Brincadeiras à parte, né? Na verdade, o software é toda a parte lógica, etc., mas, de fato, é a parte que a gente xinga. A gente não tem como pegar o software, né? A engenharia de software é justamente esse processo, técnicas, metodologias, ferramentas que nos ajudam a construir o software, evitando os problemas que a gente já viu anteriormente. Qual a diferença de engenharia de software para engenharia de ciência da computação, ou para sistemas, ou engenharia de computação? A engenharia de software é uma sub-área, né, da área da computação como um todo, que foca no software, porque a computação são algoritmos, são metodologias, sistema, teoria, matemática, né? São várias coisas, a computação é hardware, mas aqui na engenharia de software, o foco é só o software, é uma sub-área, né? E existe a questão da engenharia de sistemas. A engenharia de sistemas é uma engenharia que a gente inclui software e hardware. A engenharia da computação, a gente vê os dois, né? E a engenharia de software é um subgrupo, a gente vê só a parte que xinga mesmo. Tá? Então, essa é a principal diferença entre engenharia de sistemas e engenharia de software. A engenharia de sistemas é mais global. Tá? Processo de software a gente vai ver aqui durante a disciplina, e modelo de processo também a gente vai ver durante a disciplina. Questões mais retóricas, tá, pessoal? Só vou focar aqui alguns termos que a gente precisa ver. Então, o primeiro termo que a gente precisa ver é o termo case, tá? Então, o termo case, ele é muito usado, esse termo em inglês, né? Computer Aided Software Engineering. Então, é o contexto onde temos engenharia de software auxiliada por computador. Então, é igual casa de ferreiro espeto de pau, né? Então, a gente está construindo software. E que software me ajuda a construir o software? Né? É até recursivo o conceito.
Mas é isso mesmo, a gente até falta, né? Já existem algumas ferramentas, sim, muitas, que são isso, são cases, são ferramentas que nos ajudam a construir software. IDE, né, o famoso NetBeans, Eclipse, IntelliJ, ferramentas online, tem outras ideias hoje em dia, ferramentas compiladores, o próprio sistema operacional. Então, assim, existem várias ferramentas para fazer diagrama. Né, então, são ferramentas que nos ajudam a construir software. Esse é o termo que vocês não podem esquecer, tá? Case, ferramenta case. É um termo genérico porque é ferramenta que ajuda a construir software. Tá? Aqui é a conceituação desses termos que eu já expliquei para vocês, eu não vou me adentrar muito neles, tá? É porque eu já fui respondendo, né? Giro de sistemas, como eu já falei. Esse aqui é interessante para o exercício 2 que eu passei para vocês, tá? Então, o exercício 2, assim como o videozinho lá, ele conta uma historinha que no final você consegue extrair de lá o processo, que é um conjunto de atividades que eles usaram para fazer o software, que no final, né, deu com burro na água, mas enfim. Mas é um processo genérico para construir software, né, genérico, ou seja, dependente de metodologia e tudo, passos gerais seriam: primeiro você especifica o que você quer, depois você constrói o que você especificou, depois você valida o que você especificou, desenvolveu e construiu, ou seja, você testa, você mostra para o cliente, etc. E depois disso validado com o cliente, se colocar no ar, você tem chamada evolução / manutenção, que é quando você pode ter algum requisito que alterou. Exemplo, aplicativo. Vou fazer um aplicativo, botar na loja da Google. Bota lá, publicado. Daqui a 6 meses a Google te manda um e-mail: olha, fulano, mudamos nosso código de conduta, agora você tem que remover tal funcionalidade. Vai ter que ir lá e mexer no aplicativo, porque a Google mudou o requisito. No mínimo, tá? Isso acontece toda semana. Aconteceu, por exemplo, no tempo desse, eles permitiam que você capturasse o SMS sem problema. Aí, depois que teve alguns golpes, etc., proibiram que o aplicativo capturasse o SMS automaticamente. Somente se fosse muito, muito, muito justificado, negociado com um cara lá, com uma pessoa, para liberar. Se não, tchau. Você manda SMS, obriga o teu usuário a copiar o SMS e colar no aplicativo. Por quê? Porque ele quer proibir o cara de capturar outros SMS que não têm relação com ele. A única forma de fazer isso é proibir todo mundo. Exemplos de manutenção. Requisitos mudam. Toda hora precisa de evolução do teu sistema, nem que seja por conta disso. E aqui um exemplo de processo, tá? Que aí entra a questão do exercício 2. Vocês vão fazer um rascunho. Isso aqui não é para fazer igual isso aqui, tá? Pode fazer um fluxograma, pode fazer usando PowerPoint. Daqui a pouco eu mostro como é que faz um processo PowerPoint, mas é um conjunto de etapas. Aqui no exemplo, primeiro faz essa atividade, essa pessoa, depois ela vai para cá e faz essas outras duas atividades. Quando termina essas duas, ele vai para cá, para o teste de integração, e depois, quando ele termina o teste de integração, vai produzir relatórios. Isso aqui é um pedaço de um processo de software, um pedaço de teste, né? Ó, ele testa, faz o teste de regressão, depois faz caso de uso unitário, depois ele junta tudo, faz integração e depois faz isso aqui. Então, é um diagrama. É um diagrama que eu documentei uma etapa que começa no A e termina no B, que tem etapas intermediárias. Isso no PowerPoint está cheio de recursos para fazer uma documentação de um fluxo. E é isso que eu peço no exercício 2. É que vocês inventem. Já estou dizendo aqui, ó, especificação, desenvolvimento, validação e evolução. Beleza. Como é que eu faria a especificação do meu site? Eu falaria com fulano, eu entrevistaria meu cliente, eu pegaria o site da Americanas, eu não sei o quê. Aí, desenvolvimento. Eu pegaria programar isso, só que antes de programar, cada módulo que eu programasse, eu traía meu cliente, fazia uma reunião semanal com ele, não sei o quê, ia validando junto. E na manutenção, ia cobrar numa hospedagem, num local que eu tivesse controle, para qualquer bug que aparecesse, eu tivesse acesso no banco de dados, sei lá. Você vai documentar um processo e faça um desenho desse. Tá? E sai da cabeça de vocês, não tem certo, não tem errado nesse momento. O principal momento aqui agora para vocês entenderem isso e documentarem, imaginarem qual é o processo de vocês. Tá? E o modelo de processo é isso aqui, é o diagrama. Tá? Esse que é o conceito de modelo de processo. Aí tem questão de custo, isso aqui é polêmico, tá? Isso aqui é um negócio que está no livro, mas que também isso aqui varia muito, 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 muito. Mas em termos proporcionais, né, se você for pensar, tem aqui essa réguazinha aí, dizendo que pode ser porcentagem para teste, porcentagem para
programação, etc. Mas isso aqui não existe, assim, exato para isso. A resposta certa é essa. Varia muito para projeto, tá? Mas está no livro. Mas é para vocês entenderem que a gente tem que quebrar o projeto em etapas para a gente pensar no custo disso. Enfim, e aí a gente vai ver, né, que a engenharia de software está cheia de métodos, etc., para a gente fazer melhor, né, os sistemas e as técnicas estão aí para isso. Aqui um exemplo de ferramenta Case, né, que é a ferramenta que a gente pode desenvolver tanto os diagramas quanto o código em si. A gente vai usar uma dela, que é o StarOML, inclusive já está lá no Dropbox de vocês. E a ideia da ferramenta Case, o principal é colaboração, permitir que as pessoas possam editar as coisas e compartilhar isso. Aí entra lá no código-fonte, entra no que é o conhecido GitHub, ou GitLab, né? São as ferramentas de compartilhamento de código. Então, hoje em dia, não tem trabalho assim. Ninguém faz sistema com todo mundo no mesmo computador trocando de cadeira. Tá? Isso não existe. Há pouco tempo se fazia assim na intranet, né, na mesma rede, agora é cada um no outro lado do mundo, né? Agora não é mais só todo mundo próximo, é cada um num canto, inclusive com fuso horário. Um cara começa a trabalhar agora, entregou o código dele, o outro pega o código que o cara acabou de entregar e começa na mesma hora e vai dormir. Quando ele vai dormir, o outro que estava dormindo antes acordou e foi pegar o código dele. Isso é engenharia de software no mundo hoje em dia, então tem que ser colaborativo, tá? Colaborativo. Isso aí, eu não estou inventando historinha, não, isso é real. Eu entrevistei gente que faz isso. Tá? Eu entrevistei para o meu doutorado pessoas que fazem isso, exatamente isso. Para um cara que trabalha lá nos Estados Unidos, em 4 horas de fuso ou 5 horas de fuso com o pessoal daqui de São Paulo, e o cara lá, às vezes, tem que ficar de madrugada no horário dele para poder reunir com o pessoal daqui de São Paulo. E vice-versa. Tá? Então, aqui é um tópico que a gente vai ver depois com calma, que são os atributos, são requisitos não funcionais, né, dos sistemas. A gente vai ver isso aqui com calma, tá? A gente tinha comentado também, não preciso comentar de novo, né? Ética, por favor. Tá? Comentei já isso, e até exemplos para vocês de situações que, tanto do ponto de vista, como a gente já viu, técnico, né, a responsabilidade pode ser grande, dependendo do projeto, situação aí do acidente aéreo, acidente de carro, tudo, né? Quanto do ponto de vista também legal. Existe sim, o sistema está aí, controla o mundo, né? Então, calcular imposto errado de propósito, não reter imposto, isso é errado, é a lei, né? E você pode ser, assim, responsabilizado por isso, se você for, se está lá no repositório de código, a última pessoa que mexeu no código foi o João, e o João foi lá e colocou aquela linha de código que faz o sistema não emitir o imposto corretamente. Vai todo mundo em cima do João, amigo. Isso é ética profissional, não é possível, né? Ainda mais se ele tiver alterado um código que estava certo e depois colocado errado. Ixi. Tá. Existem vários aspectos, tá, pessoal, também relacionados com a parte legal. Eu não estou aqui na disciplina de direito, tá? Mas, principalmente, confidencialidade e propriedade intelectual, tá? Depois eu posso comentar melhor, né? Mas assim, você como autor de software, você tem direitos. Por exemplo, por você ter sido programador de um sistema, você é coautor dele, como se fosse uma música, uma obra, no Brasil isso, né, obviamente. A lei brasileira garante que quem é desenvolvedor de software de um projeto, ele conste como coautor. Por exemplo, eu trabalhei no iFood, fiz o do iFood. Você pode dizer que você trabalhou no iFood, sim, e ser reconhecido na propriedade intelectual como coautor do iFood. Tá? Agora, você não quer dizer que você também é proprietário do iFood. Uma coisa é o direito de autoria, outra coisa é o direito comercial. Tá? Mas cuidados que a gente tem que ter. Então, tudo que você produz é seu. Inclusive, você pode botar no LAT, pode publicar, se você quer botar licença do software como open source, você quer dizer que aquele negócio não é open source, e se alguém pegou o teu código que não era open source, claramente, e usou, você pode processá-lo sim, porque você não tinha liberado isso oficialmente como open source, né? Agora também o contrário, né? Eu não vou me alongar muito, mas enfim, tem o contrário, que é a questão de você usar código dos outros, por exemplo. Tem códigos que são open source, que quando você usa eles, a licença deles é muito clara.
tudo que você faz usando o meu código, automaticamente tem que herdar a minha licença de open source. Aí, se você erradamente usa um código que tem essa licença e não libera o seu código open source, você está errado. Tá? Então, se você usou uma coisa que obrigava a isso, você não deveria ter usado. Né? Teve até um caso recente de um paraense que publicou um aplicativo, né, que era uma cópia do WhatsApp usando o Telegram, e aí depois foi acionado juridicamente pelo Telegram, dizendo que ele deveria ter citado o Telegram no aplicativo dele e não dizia isso. Fora outros softwares que ele usou também. Que aí ele foi lá e, obviamente, ele foi lá e atualizou o software e colocou tudo certinho, bonitinho, tudo que ele usava. E aí não foi processado por isso. Beleza? Tá entrando gente aqui. Vou parar a primeira parte da gravação. A gente continua já já.